Bom dia, alunos. Espero que vocês estejam bem no dia de hoje. Vamos começar uma aula de arte. Então, como nós estamos falando com terceiro ano A, terceiro ano B, a professora não vai pôr imagem, tá bom? Dela, só da matéria. A arte da escultura. Essa é uma arte muito próxima a nós, né? Muito fiel ao que nós estamos vendo, porque ela tem particularidades que uma pintura não tem. Então, nós vamos falar um pouquinho da escultura, tá? Escultura é o nome da arte de criar obras em três dimensões: altura, largura e profundidade, como as estátuas e outras figuras. Perceba que o nosso corpo também tem essas dimensões, né? Nós temos altura, nós temos largura e profundidade. A escultura também. A escultura e a pintura, apresentadas agora a seguir, abordam o mesmo tema. E vocês vão perceber como são representadas de maneira diferente. Um menino plantando bananeira. Observe as diferenças entre elas. Então, nós temos aqui na escultura, está mostrando aqui, olha, a altura, tá vendo aqui marcando a altura. Nós temos aqui, olha, marcando a profundidade e a largura. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho. Olha o que ele fala aqui. Aqui está falando, explique aos alunos que há muitos tipos de esculturas. Elas podem ser pequenas ou gigantes, como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, né? Enorme. Figurativas, como estátuas, abstratas, né? Que a gente bem nem reconhece direito o que se formou, mas ela tem um estudo em cima disso, é igual um quadro, né? Abstrato. E você não percebe, não identifica nada que a gente conheça, mas ele vai ter todo um movimento estudado ali. Assim também acontece na escultura. Terá uma proporção, né, das coisas ali que o artista tentou mostrar através dessa escultura abstrata. E podem ser feitas de materiais diversos, como argila, gesso, madeira, mármore, bronze e etc. A escultura do menino plantando bananeira, criada por Sérgio Campos, foi inspirada em uma pintura de Portinari, bidimensional, artista já estudado anteriormente pela turma, tá? Então, aqui na próxima página, nós temos aqui a obra de Portinari, né? Só que essa obra aqui é bidimensional. Nós só temos o quê? A largura e a altura. Não é tridimensional, não temos a profundidade. Então, no óleo sobre tela é a pintura, né? O óleo sobre tela é o tipo de material que foi usado, né? Aquela pintura a óleo. É uma tinta, né? Uma massinha, mas ela é feita com óleo. Então, é uma massinha que eu falo é uma tinta, não é óleo escorrendo, não. Não é. É uma massinha feita com óleo, onde ela é passada aqui na tela e vai dando as cores, né? Então, aqui Portinari mostrou o quê? Menino plantando bananeira, tá? E aí, o que Sérgio Campos fez? Ele fez o quê? O mesmo menino, porém tridimensional na escultura, né? Então é muito interessante nós percebermos a diferença de um para o outro, tá? Quais detalhes se destacam em cada uma dessas obras? O que elas têm em comum e o que tem de diferente?
Observe que na escultura é possível perceber distintamente a textura do corpo e do tecido da roupa do menino, com bastante detalhes, né? Por meio do tato. Por quê? Você vai apalpando e vai vendo o que está mais saliente, o que está menos, né? São perceptíveis as formas do menino, o que não acontece na pintura, né? Então, através da observação dos dois tipos de arte, você consegue ver a diferença de uma para outra. Sem pé nem cabeça, o escultor francês Auguste Rodin era capaz de criar figuras humanas completas e detalhadas como pensador. Famosíssimo, né? Escultura famosa. Olha aqui o artista trabalhando em uma de suas obras. Mas ele também gostava de criar esculturas que mostravam apenas certas partes do corpo ou que misturavam várias partes, criando obras inusitadas. Observe os exemplos. Então, aqui nós temos Rodin juntou a cabeça de uma escultura e a mão esquerda de outra. Aqui, olha. Aqui é uma obra dele. E aqui, ó, a chamada A Catedral, essa escultura de Rodin reúne duas mãos direitas, né? E aqui, esse tipo de procedimento de juntar elementos díspares para se criar uma nova obra é chamado de assemblage. Eu não sei a pronúncia certa, porque é em francês, mas traduzido para o português significa montagem, tá? Então, nós vamos até a página 16, agora a Pro vai minimizar e vai explicar para vocês aqui. Eu vou mostrar antes, nós temos aqui, deixa eu ver, não está aqui, não. Espera aí que eu tinha visto. Aqui, só um pouquinho. Olha, estruturas gigantes ao redor do mundo. Deixa eu fechar aqui, peraí. Olha que interessante. Na Itália, suporte, escultura de Lorenzo Kim, em Veneza, na Itália. Olha que bacana aqui essa escultura, né? Olha essa. O Corredor, feito em aço e vidro, pelo escultor Kostas Varoutsos, em Atenas, na Grécia. Temos essa daqui, A Mão do Deserto, no Chile, no deserto de Atacama, que bacana. Temos aqui a conhecida localmente como A Cabeça, a escultura de Eros, um artista polonês. Fica na Cracóvia, na Polônia. Aqui nós temos escultura de Noite, de Antônio Lopes Garcia, em Madrid, na Espanha. E aí terminamos, né? Agora nós vamos para uma apresentação que a Pro preparou para vocês, com o mesmo assunto, a arte da escultura, tá? Então, aqui nós vamos ver, ó, escultura é o nome da arte de criar obras em 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Exemplos, estátuas e outras figuras, igual está lá no texto, né? Nosso corpo também tem essas dimensões, certo? Nós temos altura, nós temos largura e nós temos o quê? Profundidade, certo?
Aqui é uma escultura, provavelmente de mármore. Aqui nós temos foto de escultura de autor desconhecido retirado da internet, assim como a anterior, que eu postei agora para vocês. Aqui, olha que interessante, é uma escultura, só que feita com bexigas, tá? Aí não precisa ser um artista, é um pequeno artista. São vocês que podem fazer uma escultura com esse tipo de material. Aqui uma outra escultura feita com bexigas. Aqui uma escultura, são várias esculturas com massinha de modelar, não deixa de ser uma escultura. Aqui, escultura feita com argila, por um artista. Aqui uma escultura de rua, de autor desconhecido, retirado da internet. Então, nós temos essas esculturas de bronze esparramadas pelo mundo, aqui no Brasil, em São Paulo, mundialmente, em vários locais. Isso é muito comum e são lindas. Agora é sua vez de criar uma escultura. Então, a Pro vai pedir, não está lá no roteiro, fazer uma escultura com materiais sugeridos na videoaula. Então, aqui a Pro está sugerindo o material. Qual? O material a ser usado pode ser um desses, tá? O que for melhor para vocês aí em casa. Estamos num período que não podemos ficar saindo para comprar. Então, massinha de modelar pode ser massinha de EVA, pode ser massinha feita em casa, bexiga ou argila, tá? Ou até mesmo outro tipo de material, se caso você tenha em casa e dê para fazer uma escultura, tá? Pro, posso fazer uma escultura de sucata? Pode, lógico que pode. Aqui, ó, receita de massinhas de modelar caseira. Então, tem várias receitas. Eu peguei uma que eu achei fácil. Ingredientes. Vocês estão aprendendo esse tipo de estrutura de texto, né? Eu tirei do modo de apresentação, deixa eu voltar para lá que fica mais bonitinho para vocês verem. Espera aí que eu vou ler, eu volto e vou para lá, para a nossa receita aqui. Então, ingredientes: 6 colheres de sopa de amido de milho, 2 colheres de sopa de condicionador de cabelo, anelina de culinária, algumas gotinhas, opcional. Opcional é pode ou não. Se quiser colorido, você coloca e também se tiver em casa. Modo de fazer: coloque numa vasilha o amido de milho, amasse bem até desmanchar todas as bolinhas do amido. Vai amassando com garfo. Acrescente as colheres de condicionador e, se necessário, pode aumentar o condicionador ou mesmo o amido. Precisa ficar no ponto de não grudar na mão e não esfarelar. Coloque por último a anelina se quiser. Amasse tudo até dar o ponto certo. Essa massinha não é comestível. Por quê? Porque tem um condicionador. Outra coisa que a Pro quer avisar é que às vezes não será essa quantidade. Você vai ver o ponto. Se ela estiver esfarelando demais, é porque falta condicionador. Se ela estiver muito grudenta, falta o amido, tá bom? Então, aqui vai a receita. A Pro vai pedir para vocês o seguinte: vocês vão entregar essa fotografia no arquivo do geral, tá? Agora, como eu estou falando para as duas turmas, eu vou pedir para vocês confirmarem com a professora onde ela quer que entrega essa lição dessa fotografia. Essa será uma lição da aula de artes dessa semana. Então, ela dará um prazo para receber essa lição.
Então, a professora Heloísa vai falar com vocês, assim como eu, professora Líria, falarei com meus alunos, tá bom? Só fica aqui a dica para fazer e fotografar, porque será pedido a fotografia dessa lição de casa, tá bom? E aí, só onde entregar vai ser a combinar com a professora de cada turma, tudo bem? Então, nós vamos ficando por aqui e até uma próxima aula, onde terá mais novidades, tá bom? Então, eu vou dando o meu tchauzinho para vocês. Terminar aqui a nossa aulinha. Não estou conseguindo parar de gravar. Deixa eu ver. Vou voltar para cá. Agora eu achei. Tchau, tchau.